Life puts chances in your hands, like shells across the sun-warmed sands. You hold them close and let some go, but something deeper starts to grow. Esta é a história de dois dos filósofos mais influentes da humanidade, Platão e Friedrich Nietzsche. Separados por mais de 2 milênios, mas conectados por um diálogo filosófico constante. Aristóteles, conhecido pelo apelido Platão, o de ombros largos, nasceu em Atenas, Grécia, em uma família aristocrática e influente. Sua data de nascimento é incerta, mas geralmente se situa por volta de 428-427 a.C. Inicialmente, Platão ambicionava uma carreira na política, mas a sua vida foi radicalmente transformada ao se tornar discípulo de Sócrates. A execução de Sócrates em 399 a.C. marcou profundamente Platão, levando-o a abandonar a política ativa e a se dedicar à filosofia. Após a morte do seu mentor, ele viajou por cerca de 12 anos, entrando em contato com diversas tradições e pensadores. Em 387 a.C., de volta a Atenas, Platão fundou a Academia, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Esta escola, dedicada ao estudo da filosofia, matemática e ciências, se tornaria o modelo para universidades futuras. Seus alunos incluíam o jovem Aristóteles. Platão morreu em Atenas por volta de 348 ou 347 a.C., aos 80 ou 81 anos. Existem uns fatos curiosos e principais ideias são, tipo as obras. Platão escreveu quase toda a sua obra no formato de diálogos, como a República, Fédon e o Banquete, onde Sócrates é o personagem principal, atuando como o mestre que questiona. O mundo das ideias. Essa sua filosofia central é a teoria das formas, ou teoria das ideias. Ele postulava a existência de um reino de realidades perfeitas, eternas e imutáveis. As ideias, como beleza, justiça e o bem, que são as essências do que vemos no nosso mundo material e imperfeito. Existe também, muito conhecido, o mito da caverna, que é uma das alegorias mais famosas da filosofia, contida em A República, que ilustra a diferença entre a percepção sensorial, que são as sombras da caverna, e o conhecimento verdadeiro e racional, o mundo exterior, iluminado pelo sol, que também representa a ideia do bem. O apelido Platão pode ter vindo da sua constituição física, ombros e peitos largos, sendo um excelente atleta, ou do seu estilo de escrita amplo. O matemático e filósofo Alfred North Whitehead disse uma vez que a caracterização geral mais segura da tradição filosófica europeia é que ela consiste em uma série de notas de rodapé sobre Platão. Platão estabeleceu as bases da metafísica, epistemologia, ética e filosofia política. O neoplatonismo influenciou profundamente o desenvolvimento do cristianismo e do pensamento islâmico e judaico. O conceito de uma instituição de ensino superior, a academia, é o antepassado direto de nossas universidades. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900.
Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em Ricking, acredito que seja isso, eu vou colocar depois a palavra correta aí embaixo, na Prússia, atual Alemanha, em 15 de outubro de 1844. Seu pai e avós eram pastores luteranos, o que lhe rendeu o apelido de o pastorzinho na escola. Uma mente brilhante, Nietzsche abandonou a teologia em favor da filosofia clássica, o estudo da cultura, língua e literatura grega e latina. Aos 24 anos, foi nomeado professor catedrático da filologia clássica na Universidade de Basileia, lá na Suíça. Um feito notável para a sua idade. Sua saúde era frágil, marcada por enxaquecas terríveis, problemas de visão e outros males. Levou-o a se aposentar da vida acadêmica em 1879, aos 35 anos. Ele passou a década seguindo, viajando e escrevendo suas obras mais revolucionárias. Uma delas é Assim Falou Zaratustra, e Para a Genealogia da Moral. Vivendo em extrema solidão nesses períodos todos. Em janeiro de 1889, em Turim, Itália, Nietzsche sofreu um colapso mental completo. O evento, conhecido como o Colapso de Turim, é famoso pela lenda de que ele abraçou um cavalo de rua que estava sendo chicoteado. Ele passou os últimos 11 anos da sua vida sob os cuidados de sua mãe e após a morte dela, da sua irmã, em um estado de total insanidade. A causa mais provável do seu colapso foi uma sífilis terciária. Nietzsche faleceu em Weimar, Alemanha, em 25 de agosto de 1900, aos 55 anos. Existem alguns fatos curiosos e principais ideias, tipo a morte de Deus. A sua frase mais famosa, Deus está morto. Não é uma celebração literal do ateísmo, mas a constatação de que o conceito de Deus perdeu sua autoridade como fonte de moralidade e sentido na cultura ocidental, levando ao niilismo, a crença de que a vida não tem um valor ou um propósito intrínseco. Vontade de poder. O conceito central de Nietzsche, que ele via não como a dominação política, mas como a força motriz fundamental de toda a vida, o impulso para crescer, para superar e afirmar-se. O chamado também o super-homem. Alguém já se percebeu ou já o escutou falando de super-homem de Nietzsche? Não se trata de uma figura geneticamente superior, mas de um ideal de ser humano que, após reconhecer a morte de Deus e o niilismo, supera os valores tradicionais e ele cria seus próprios valores, afirmando então uma vida integralmente incluindo o próprio sofrimento. Existe uma deturpação póstuma. A sua irmã Elisabeth Förster Nietzsche, nacionalista alemã e antissemita, administrou o legado do irmão após sua morte e distorceu seus manuscritos, especialmente a vontade de poder. A fim de tudo isso, dessa modificação, de alinhar sua filosofia com a ideologia nazista, o que causou uma má interpretação da sua obra que perdurou isso, demorou décadas. Nietzsche, na verdade, era fortemente antifascista e crítico do antissemitismo de sua época. E o legado, para os dias de hoje? É considerado um dos pais da filosofia contemporânea e um precursor do existencialismo, do pós-estruturalismo e do pós-modernismo. Transvaloração de todos os valores em sua análise da moral de escravos versus moral de senhores continua a ser ferramentas cruciais para a crítica social e ética. Referente à psicologia, e à psicanálise, as suas percepções sobre o poder, a repressão dos instintos e as motivações ocultas influenciaram figuras como Sigmund Freud,
e Carl Jung. Sua crítica à cultura ocidental e a sua defesa de uma vida afirmativa e estética inspiraram inúmeros artistas, escritores e pensadores em diversas áreas. O diálogo entre os dois Nietzsches. Um grande filólogo admirava a cultura grega, mas criticava veemente Platão e Sócrates, considerando-os responsáveis pela decadência da civilização grega. Para Nietzsche, Platão, com sua invenção de um mundo das ideias perfeito, foi o primeiro a desvalorizar o mundo real, a vida terrena e também, dentro disso, os instintos humanos, em favor de uma realidade ideal e transcendente. Em essência, Nietzsche dedicou grande parte da sua obra a reverter a influência platônica que, segundo ele, dominou a filosofia ocidental por 2 milênios, advogando por uma filosofia que diz sim à vida e à terra, e que afirma o valor de nossa existência no aqui e no agora. É fascinante analisar a relação de Platão e Nietzsche com a espiritualidade e as sociedades discretas, pois eles se situam em polos opostos. Platão está na fundação de um pensamento místico e iniciático, enquanto Nietzsche é o grande crítico dessa tradição, mas com uma busca intensa por um novo sentido espiritual para a humanidade. Platão. As raízes iniciáticas da filosofia ocidental, a filosofia de Platão, tem fortes ligações com correntes espirituais e discretas da Grécia Antiga. Essa ligação valorizavam a purificação da alma e o conhecimento como uma forma de ascensão. Existem as influências das ordens discretas, pitagorismo e orfismo. A Academia de Platão, embora fosse uma instituição aberta, a primeira universidade do Ocidente, absorveu as ideias de grupos que tinham características de ordens discretas ou escolas iniciáticas. O pitagorismo. Platão sofreu uma profunda influência dos pitagóricos, que eram uma comunidade discreta, por vezes também secreta, com regras de vida ascéticas e uma forte crença na imortalidade da alma e na reencarnação. Uma ideia central. A famosa doutrina platônica de que o corpo é a prisão da alma, o soma e sema, é de origem pitagórica órfica. A busca filosófica é vista como uma preparação para a morte, liberando a alma do seu confinamento material. O orfismo. Os órficos eram seguidores de um culto místico ligado à figura de Orfeu, que também pregavam a ascensão da alma através da purificação e também de rituais. Iniciação. A ênfase órfica nos mistérios, nos benefícios reservados aos iniciados, que são aqueles que buscam o conhecimento superior. Encontra paralelo na distinção platônica entre o conhecimento verdadeiro, que é reservado ao filósofo, e a mera opinião, destinada à maioria. Doutrinas não escritas. Há especulações acadêmicas sobre as chamadas doutrinas não escritas, de Platão, referente a Platão. Segundo testemunhos de seus discípulos, ele teria ensinamentos mais esotéricos e detalhados que não foram colocados nos diálogos, mas transmitidos oralmente na academia, reforçando a ideia de um conhecimento mais profundo e reservado. A busca espiritual em Platão, a teoria das formas ou ideias. É, no fundo, uma busca espiritual radical. O filósofo se esforça para se libertar das ilusões do mundo material, lembra lá do mito da caverna? E ascender ao conhecimento do bem absoluto, que tem uma conotação quase divina. A filosofia para Platão
é uma forma de purificação espiritual e uma disciplina que leva a alma a se lembrar da sua origem divina. Nietzsche. A transvalorização da espiritualidade. Nietzsche é o grande demolidor da tradição platônico-cristã. No entanto, sua obra não nega a necessidade da profundidade ou de um sentido elevado na vida. Ele apenas exige que essa espiritualidade seja construída pelo homem e para a vida terrena. Existem também críticas às ordens secretas, religiões e também, vamos dizer, controle moral. Nietzsche não teve ligações conhecidas com ordens secretas como maçonaria e também como Rosa Cruz. Pelo contrário, a sua filosofia é uma crítica aberta a qualquer sistema que opera sob o manto da pura espiritualidade ou da verdade objetiva. Ele vê na moral judaico-cristã a que ele associa indiretamente ao platonismo, vamos dizer assim, uma espécie de conspiração de fracos, o instinto do rebanho, que, incapazes de afirmar a vida e a força, se unem para ordenar ou coordenar os instintos vitais dos fortes, disfarçando essa negação como virtude ou santidade. Nietzsche sugeriu que a pura espiritualidade e os sistemas metafísicos são frequentemente um inconsciente disfarce de necessidades fisiológicas, ou seja, uma má interpretação de condições corporais, doenças e fraquezas, que buscam refúgio em um além idealizado. A busca espiritual de Nietzsche. A vontade de poder reorienta a busca espiritual para dentro da própria existência humana e também para a Terra. Ao declarar a morte de Deus, ele não visa ao vazio, mas abre espaço para uma nova forma de afirmação do ser, a crise do niilismo. É uma oportunidade para o ser humano se tornar o criador do seu próprio sentido. Voltando ali no super-homem, é o ideal de uma espiritualidade terrena. É aquele que, consciente da fragilidade da existência, ele se ergue acima do niilismo, abraçou o sofrimento e a alegria e cria seus próprios valores. Essa é a suprema afirmação da vontade de poder, o impulso para crescer, superar-se e conferir sentido à vida. O que ele se refere também ao eterno retorno, né? Este conceito é o seu teste espiritual final. O que aconteceria se você tivesse que reviver exatamente a mesma vida, com todas as dores e também todas as alegrias, infinitas vezes? O homem verdadeiramente afirmativo, o super-homem, diria sim a esse destino, amando-o, amor fati. Em resumo, enquanto Platão buscou a espiritualidade em um mundo de formas perfeitas, influenciado por antigas escolas iniciáticas, Nietzsche denunciou essa busca como uma fuga da vida, propondo uma nova e radical espiritualidade, baseada na total afirmação da existência humana, tanto do corpo e também da terra, como já havíamos comentado. Em 399 a.C., um dos maiores filósofos da história encarou a própria morte. A grande questão é por que Atenas, o berço da democracia, condenou à morte seu maior pensador? A história que conhecemos vem do seu aluno, Platão, e tudo começa com um julgamento. No tribunal, Sócrates encarou duas acusações principais feitas por 3 cidadãos atenienses. Seu método de questionamento constante era visto como uma ameaça perigosa à ordem estabelecida. Mas, sabe, por trás das acusações formais, havia uma realidade política bem tensa. Atenas estava abalada. Tinha sofrido uma derrota militar e uma grande instabilidade política. Sócrates não era político, mas suas companhias o transformaram num alvo da nova democracia. No tribunal, nada de pedir clemência. Em vez disso, Sócrates defendeu a missão da sua vida.
Ele se descreveu como uma espécie de ferrão divino enviado para despertar a cidade. E o júri o considerou culpado. Mas, olha, foi por uma margem bem apertada. Aí, deram a ele a chance de propor a própria punição, uma alternativa à morte. E a proposta dele, irónica, claro, ser sustentado pelo Estado como um herói olímpico. Essa atitude, claro, enfureceu o júri. O resultado? Votaram em massa pela pena de morte. Mesmo na prisão, com amigos prontos para ajudar, ele se recusou a fugir. Para ele, desobedecer às leis seria uma injustiça. Ele sentia que tinha um pacto com Atenas. A execução foi com cicuta, um veneno, um processo que ele encarou com uma calma impressionante. E pouco antes de morrer, ele disse estas últimas e misteriosas palavras ao seu amigo Críton. Quem era Esculápio, o deus da medicina? A tal dívida era pela cura da alma. Para Sócrates, a morte não era o fim, era a libertação da alma da prisão do corpo. A história dele deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, qual é o preço da integridade? Essa estrada que parece não ter fim me ensinou a ser mais forte em mim, e as falhas que eu tentei esconder me mostraram o espetáculo de viver.